Olá, pessoal. Esse é o meu terceiro vídeo, né? Desde que eu resolvi falar sobre esse assunto, relacionamentos abusivos e a minha experiência com uma relação abusiva. E hoje eu vou falar sobre traição. E eu queria já de cara dizer que nem toda traição necessariamente é abusiva. Toda traição, ela é resultado de irresponsabilidade afetiva. Toda traição é pecado, como todos nós sabemos, a Bíblia deixa claro, né? Tem o mandamento bíblico para a gente não adulterar. E então, toda traição, partindo do princípio cristão, ela é pecado. Partindo do princípio psicológico, ela é uma irresponsabilidade afetiva. Mas para uma traição ser considerada um abuso, vai depender do que acontece com essa traição, do desenrolar dessa traição. Por exemplo, uma traição ela se torna abusiva, dependendo da intensidade em que ela acontece, quando a pessoa que traiu usa esse fato para humilhar outra pessoa publicamente. Uma outra característica de uma traição abusiva é que, ao perceber sinais de que está sendo traído, geralmente a parte que está sendo traída começa a questionar. E no intuito de não deixar que a traição seja descoberta, o traidor ele começa a desfazer da sanidade e dizer que a pessoa que está acusando ciumenta demais, dizer que é louca, que para despistar os sinais. Então, toda vez que a pessoa vai conversar sobre aquilo que ela acha que é um sinal de traição, a pessoa vai negar e ainda vai dizer que o outro está vendo coisas onde não existe, imaginando coisas onde não existe. Então, isso faz com que uma traição se torne abusiva. Outra coisa que faz com que uma traição se torne abusiva é quando a pessoa tenta atribuir a culpa. Ah, eu te traí porque você é feia, porque você engordou, porque você não é boa mãe, porque você não é boa esposa. E, enfim, começa a humilhar a outra pessoa, humilhar o outro, colocar para baixo. Aí a gente tem o abuso verbal. Então, geralmente, são o desenvolver, o que acontece depois da traição que faz com que uma traição se torne abusiva. Dentro desse assunto de traição, eu quero falar com bastante clareza, porque esse é um assunto tabu na sociedade e tabu no meio da igreja. Quando você escuta falar que alguém traiu alguém, é falado pelas costas, baixinho, você nunca pode chegar e conversar com a pessoa que está sendo traída sobre o assunto, sobre a experiência dela, né? São pouquíssimas as pessoas que decidem vir de frente e falar, olha, houve uma traição no meu casamento e eu decidi ou largar ou tentar ficar junto. Então, o assunto traição, ele é tratado secretivamente, de portas fechadas, todo mundo olhando torto, muita fofoca envolvendo, e isso é uma coisa que me incomoda muito no meio cristão, tá? Nós estamos numa sociedade hoje em dia onde os jovens são expostos à pornografia desde muito cedo, né? E a própria sociedade em si, de certa forma, o mundo lá fora incentiva relacionamentos extraconjugais o tempo todo. E as pessoas dentro da igreja mesmo, né? As redes sociais estão aí, as pessoas usam do jeito que elas acham melhor, elas se expõem, desperta desejo e cobiça em outras pessoas. Enfim, os, o cenário atual é muito propício para traições, tá? E com certeza as traições hoje elas acontecem com uma frequência muito maior que aconteciam no passado, porque hoje uma traição começa num like, numa foto, a traição começa num direct, né, numa mensagem, e você não precisa nem sair da sua casa para começar um ato de traição, diferente do que acontecia em décadas passadas. E ainda assim, o assunto traição dentro da igreja continua sendo tratado do mesmo jeito que era décadas passadas, como algo que, uau, né, uma coisa de outro mundo, como se não estivesse acontecendo cada vez mais com mais frequência dentro da igreja. E quando acontece, a primeira coisa que quem sofre a traição se vê diante é: o que eu faço agora? Eu separo, eu não separo, né? E vai depender muito da visão de mundo, de família de cada um para tomar essa decisão. E então é um assunto que eu gostaria que a igreja passasse a tratar de forma diferente, tá? Que traição fosse algo discutido abertamente, que quando existisse, né, não fosse tratado como um tabu, que as pessoas envolvidas recebessem ajudas. E uma coisa que eu acho muito cruel no mundo no geral é o hábito que a gente tem de zombar da pessoa que foi traída, sabe? Tipo, na nossa cultura, o feio é ser corno, não é cornear, né? Desculpe a palavra, mas vocês sabem o que eu quero dizer. E, gente, no meio cristão deveria ser o contrário, sabe? A pessoa vista com bons olhos é aquela que decidiu não trair, que decidiu ser fiel aos princípios.
né. Então não deveria, essa pessoa não deveria se sentir humilhada, muito pelo contrário, deveria se sentir acolhida, né. E com relação à pessoa que cometeu o ato de traição, ela precisa ser tratada também, né, o que levou ela a esse lugar. Não estou dizendo para a gente tratar quem traiu como um vilão, mas eu estou dizendo para a gente tomar cuidado, tá, com a forma como a gente trata a traição, né. E quero dizer de antemão que uma das coisas que me balançou bastante quando eu me vi, né, traída, foi tentar entender aonde que eu errei, né. Porque eu venho dessa mentalidade cristã, onde a gente é ensinada constantemente, né, aquele texto: "A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos". Então, naquele momento, eu queria saber aonde que eu errei, como que eu não vi os sinais, por que que isso aconteceu comigo. E o engraçado é que quando a gente está crescendo no meio cristão, eu participei de inúmeras palestras e acompanhei trabalhos das irmãs e coisas e tal, e a gente é ensinada muitos princípios para evitar a possível traição. Como se traição fosse algo evitável, como se você tivesse o poder de evitar uma traição. Você não tem o poder de evitar uma traição. A primeira coisa que doeu pra mim, mas quando eu entendi, fez toda a diferença, é que a traição não tem a ver com você. A traição tem a ver com o caráter da pessoa que te traiu, tá? Não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer para prevenir uma traição. Mas existem mitos. Por exemplo, uma das coisas que a gente cresce, né, ouvindo é você precisa ser uma boa esposa, né? Então, o que uma boa esposa faz? Você cuida bem da casa, você administra bem a sua casa tem que ser um ambiente limpo, você aprende que você tem que cuidar de você, né? Então, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que estar sempre bonita, cheirosa, né? E são algumas das coisas que a gente aprende. Algumas pessoas aprendem, você tem que estar cuidando, controlando, né? Onde seu cônjuge vai, algo que para mim nunca fez sentido, né? A questão do controle, vou falar sobre ele depois. Mas, enfim, então, você tem que orar pela sua família. E quando eu fui traída, quando eu me descobri traída, isso foi uma coisa que doeu muito em mim. Porque eu sempre cuidei de mim, da minha aparência, né? Ah, me acho uma pessoa bonita, gosto do que eu vejo no espelho, nunca tive problema com a minha autoestima, com exceção o período depois da traição, porque uma vez que você é traído, vem essa questão da autoestima, então logo depois da traição teve um período em que eu não me sentia bonita. Mas antes disso, eu sempre me senti bem comigo mesma, sempre gostei do que eu vejo, né. Pra mim a minha autoestima é aquilo, eu não sou a mulher mais linda do mundo, mas tô longe de ser a mais feia, e não vivo da minha beleza, então pra mim, com relação à aparência física, sempre me cuidei, faço exercício físico, malho, e é algo que eu faço pra mim mesmo, que eu gosto, né. Sempre cuidei dos outros aspectos da minha aparência também, né, e cuidava muito bem da minha casa, trabalhava, contribuía financeiramente com o auxílio da casa, orava pela minha família, tinha um relacionamento, amigável, eu era muito amiga, né, do meu ex-marido, a gente conversava bastante sobre tudo, a gente tinha interesses em comum. E uma outra característica também que a igreja ensina que você tem que fazer para não ser traído é a vida sexual. Você tem que ter uma vida sexual de qualidade, o que faz muitas vezes que muitas mulheres se submetam a coisas que elas não querem, né? Em nome de uma sexualidade que garanta a ela que ela não vai ser traída, o famoso ser boa de cama, né? Então, na minha cabeça, todas essas coisas estavam, né, bem, estavam boas. Eu tinha um relacionamento sexual bom. Essa foi outra acusação, porque por eu ser religiosa, ter uma vida espiritual, quando algo deu errado no meu casamento, já que as pessoas de fora olhavam, falavam: "Ah, ela é bonita, ela é trabalhadora, ela é cristã, deve ser na área sexual, deve ser na cama, não deve, ser presente para o marido", coisas do tipo. Então, de novo, quando uma mulher é traída, ou um homem é traído, as pessoas em volta começam a procurar por que que essa pessoa foi traída. Alguma coisa essa pessoa fez para que ela fosse traída. De alguma forma ela contribuiu para que ela fosse traída. E é uma mentalidade que a gente precisa falar e a gente precisa quebrar, tá? Você não precisa fazer nada para ser traído. Para ser traído, tudo que você precisa fazer é ter um relacionamento, é estar casado ou estar em um relacionamento com alguém. A partir do momento que você se torna vulnerável e você entra num relacionamento, a qualquer momento você pode ser vítima de uma traição, tá? Porque a traição não tem a ver com quem você é, não tem a ver com você. A traição tem a ver com o caráter do outro, tá? Se você, que tá me assistindo aí agora, fala assim: "Ah, eu nunca fui traída", e você se orgulha disso, e você acha que: "Uau, eu sou",
o cara, ou eu sou a mulher, a menina, porque eu nunca fui traído, sinto te informar. O mérito de não ter sido traído não é seu, é da pessoa que está com você, porque essa pessoa tem caráter, tá? E aí, as pessoas que nunca foram traídas, elas não entendem isso, tá? E vou dizer, também não entendia. Achava que o dia que eu descobrisse uma traição, que eu ia reagir completamente diferente do que eu reagi. Então, se você tem uma pessoa do seu lado que tem caráter, valorize essa pessoa, tá? E a razão que você não é traída é isso, porque você está em um relacionamento com uma pessoa que tem caráter. A traição tem a ver com o caráter do outro, com a falta de caráter do outro. É uma decisão do outro. Nada justifica uma traição. Se você foi traído ou se você está traindo, é uma questão de caráter, tá? Da pessoa que está cometendo as traições. E demorou para mim entender isso, mas chegou o dia que eu entendi isso, né? Então, no primeiro momento, eu quis saber aonde que eu tinha errado. E dentro ainda dessa questão da traição, nada explica, nada justifica uma traição, mas algumas coisas explicam uma traição. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que, no meu caso, explicou as traições, tá? Qual foi a minha parte, qual foi a minha parcela, né, dentro desse contexto que permitiu que as traições ocorressem. Então eu quero voltar a falar sobre o amor idealizado, porque a idealização do amor, na maior parte dos casos, é o principal componente que permite um relacionamento abusivo que exista e que continue. Porque você não ama aquela pessoa que te faz mal, mas você ama a ideia de amor que você tem daquela pessoa, né? Então, no meu caso especificamente, eu me casei, né? E assim que eu comecei a minha vida a dois, eu tinha sonhos e objetivos, como todo mundo. E eu estava começando a minha carreira profissional, estava muito focada na minha carreira, eu queria crescer profissionalmente. Então, eu estudava bastante e me dedicava ao máximo àquilo que eu estava fazendo, porque eu queria ter sucesso profissional. Ao mesmo tempo que eu estava nessa fase de busca de sucesso profissional, eu estava buscando também construir a minha casa, comprar a minha primeira casa própria. Estava pensando já em me preparar para ter filhos, porque eu queria ter filhos antes dos 30, né? Então eu tinha bastante meta no campo pessoal. Eu tinha o desenvolvimento profissional, eu tinha o aprendizado da língua inglesa, porque eu tinha acabado de chegar aqui e eu precisava falar com fluência, o inglês eu não falava. Então eu tinha essa busca pelo idioma, eu tinha o desenvolvimento da carreira, eu tinha o desenvolvimento familiar, que eram coisas que eu focava. Quando eu me casei, eu pensei assim, essa pessoa também, né, a gente já tinha conversado sobre sonhos, sobre meta, tá na mesma busca que eu, então ele tá buscando as mesmas coisas que eu, e a gente vai trabalhar duro para conquistar isso. Então, nesse foco de construir, de me desenvolver pessoalmente, eu não prestei atenção no que realmente acontecia dentro da vida do meu parceiro. Eu não parei para olhar quais eram as questões que ele enfrentava, quais eram os medos, quais eram os traumas. Para mim, eu e ele estavam no mesmo nível. E a gente não estava no mesmo nível. E a gente não conversava sobre isso. Eu cresci num ambiente onde a gente não conversa muito sobre sentimentos. Então, para mim, estava tudo ok. Como eu falei, a gente era amigo, a gente tinha um relacionamento sexual legal, a gente fazia coisas que todo casal faz. Para mim, estava tudo ok. Não tinha nada de errado com isso. Já no início do casamento, eu percebi que a gente tinha uma diferença de valores espirituais. Isso apareceu para mim no começo. Uma das primeiras coisas que apareceu para mim foi o consumo do álcool, né? Ele disse para mim que ele não bebia, que ele bebia só socialmente, e a minha ideia de socialmente era 2 garrafas de cerveja ou 2 taças de vinho no fim de semana. Mas na verdade, não, ele bebia com frequência todo fim de semana e o principal prazer dele vinha da bebida. E no início eu vi isso apenas como gostar de beber, mas na verdade já eram os primeiros sinais de uma pessoa que tinha dependência, né? E eu não soube reconhecer, porque vim de um cenário onde o álcool nunca foi um presente. Então, eu percebi o problema com o álcool. E uma segunda coisa que eu percebi foi que ele não tinha tanto interesse assim de buscar a Deus. Ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo minha carreira profissional e correndo atrás das coisas da minha vida, né? Eu sempre fiz tempo para Deus. Então, eu participava, é, era professora de escola bíblica de adolescentes. Na época, eu estava ajudando o pastor a construir a igreja. Eu era muito envolvida no projeto de construção do templo que a gente estava tendo na igreja que eu congregava, né? Depois, no final, eu estava no departamento também de famílias, ajudando alguns casais a organizar eventos para a família, sempre muito envolvida com a obra. E eu não via no coração dele o mesmo desejo, o mesmo interesse de se envolver. E aí,
vem algo de novo que a igreja me ensinou e que eu coloquei em prática dentro do meu casamento. Eu aprendi a vida inteira que a salvação é individual. Então eu corri atrás da minha salvação. E como mulher sábia, sabe aquilo que a Bíblia fala, que a mulher ganha o marido sem palavras, né? Essa era a minha tentativa. Eu não ficava falando para ele o tempo todo que eu desaprovava o comportamento dele. Eu fui orar. Eu orava, eu pedia a Deus que salvasse, que tivesse um encontro com ele. E ocupada vivendo a minha vida, eu não percebi. Eu não percebi que logo depois de alguns anos de casado, ele começou a me trair. Eu não tenho certeza se as traições aconteceram em 2014 ou 2015, né? Mas começaram aí e eu só fui descobrir as traições no ano de 2017, né? Mais precisamente em abril de 2017. E quando eu descobri as traições, nesse momento em que eu descobri as traições, foi como se o mundo passasse diante dos meus olhos em câmera lenta. Nada mais fazia tanto sentido, né? Tudo mudou. Eu costumo dizer que naquele dia morreu uma Eliane e começou a surgir uma outra das cinzas. Naquele minuto, eu questionei tudo o que eu sabia, tudo, toda a minha experiência, toda a minha identidade. E eu, na minha cabeça vinha, como eu disse para vocês, na onde eu errei. Em algum lugar eu errei. E aí começou essa busca minha para entender aonde eu errei. E essa busca para entender aonde eu errei foi aonde, em muitos momentos, eu me perdi até eu poder me reencontrar. E quero falar para você, se você tá traindo o seu parceiro, se você tá traindo a sua parceira, você tá causando uma dor na alma dessa pessoa, tá? Tome cuidado, não vá por esse caminho. Mulher, você que tá aqui assistindo, que é vítima de uma traição, ou se você nunca foi, você tá pensando em entrar em um relacionamento de adultério, não vá por esse caminho. Você vai ferir a alma de outro alguém. Respeite o casamento dos outros, respeite o seu casamento, tá? A dor psicológica de uma pessoa traída, só quem foi para saber. O mundo para. É uma dor física, tá? E só para vocês entenderem como que no meu caso, né, houve um abuso vindo das traições. Enquanto na minha cabeça o meu casamento estava tudo bem, no ano de 2016 eu tive a minha filha e logo depois, no final, eu não quis voltar a trabalhar no emprego que eu estava trabalhando. Eu já estava numa posição de gerente, graças a Deus, Deus abençoou a minha carreira aqui nos Estados Unidos. E, para minha surpresa, depois de 2 anos que eu estava aqui, eu já estava numa posição de gerência. Então, eu tinha um trabalho legal, eu gostava do que eu fazia, eu era muito envolvida. E eu pretendia voltar para o meu trabalho assim que eu tivesse a minha filha. Eu não tive coragem de voltar para o meu trabalho quando eu tive a minha filha, porque ela era uma bebezinha e eu queria ficar com ela. E nesse contexto de pós-parto, né, eu conversei com ele e expressei esse meu desejo, que se eu pudesse, eu ficaria mais tempo com a minha filha. E só que na minha cabeça eu estava dentro de um relacionamento sólido, né? Tudo bem no casamento, eu estava feliz da vida. Ele já estava me traindo há mais de um ano, a essa altura. Sabia que estava traindo, sabia que estava tendo um caso, né? E eu não sabia. E nesse momento, ele tendo conhecimento do que ele estava fazendo, ele me propôs que eu pedisse demissão do meu trabalho, né? E me propôs começarmos um business e a gente mudou para Boston, uma empresa, e a gente mudou para Boston. Então, em 2017, no momento em que as traições vieram à tona, eu era mãe de uma bebê de 1 ano e alguns meses, desempregada, porque eu tinha pedido demissão e tinha investido cada centavo do que eu tinha na empresa que eu estava construindo com ele. Naquela altura, eu não tinha nem salário, porque eu trabalhei o primeiro ano para fundar a empresa gratuitamente, para que a empresa existisse. São sacrifícios que a gente faz para ter o negócio próprio. Então, naquele momento que eu descobri, eu era dependente financeiramente dele pela primeira vez na vida. Foi o primeiro momento que eu confiei de me tornar, né, financeiramente dependente de alguém. E tinha a bebê para cuidar. Então, esse foi o momento em que eu me tornei ciente de que, na verdade, aquilo que eu julgava ser um casamento muito bom, na verdade, né, era um casamento em ruínas. Então, voltando um pouquinho, o que explica, né, as traições terem acontecido foi que, e eu não ter percebido, foi que eu estava com foco nas coisas da vida, o que é normal, tá? Para uma pessoa normal, mas meu foco estava nessas coisas e eu não estava prestando atenção no que acontecia com ele, porque eu achava que ele estava no mesmo patamar que eu. Então, casais, conversem bastante,
tenha certeza que você e o seu parceiro têm a mesma visão do casamento, porque eu estava vivendo um casamento e ele estava vivendo outro. Então conversem entre vocês, tenham clareza sobre aonde o relacionamento de vocês está, né. Talvez, não sei, são conjecturas, talvez se eu tivesse percebido no começo do casamento, quem ele realmente era, as coisas que ele lutava, quais eram os desafios dele, talvez as coisas teriam sido diferentes. Eu não consegui ver, porque quando você vai para a pessoa que é o traidor, né, por que que ela se comporta assim? Geralmente tem muitos traumas ligados a isso. Depois eu e ele, a gente foi para terapias, a gente foi em terapia individual, terapia de casal, a gente fez trabalho de libertação, a gente fez programa de coach, e aí por último a gente fez terapia individual. Tudo que existia lá fora, supostamente como um caminho para restaurar uma relação, logo depois das traições eu fui atrás, né? E ele participou, ele teve boa vontade de participar, o que mostra que havia nele um desejo de mudar, né? Então, nesse período aí, foi que eu descobri quem ele realmente era e as coisas que ele enfrentava. E antes eu não tinha ideia, não tinha ideia de quem ele era, né? A verdade, tudo que eu via nele foi o que eu idealizei, porque eu idealizei que eu queria um parceiro de vida, alguém que fosse estar do meu lado, que fosse construir essa vida, né, financeira comigo, que a gente fosse crescer junto profissionalmente, que a gente fosse formar uma família, e tudo aquilo nele que não encaixava dentro dessa minha necessidade, eu ignorava, né? E eu vejo muitas pessoas cometer o mesmo erro. Você idealiza o seu parceiro, o que cabe dentro da caixinha da pessoa que você sonhou, você acolhe, e aquilo que você não quer, que não serve para você, você ignora. Então, eu ignorei os sinais. Eu ignorei os sinais que naquele momento da vida dele, enquanto eu estava focada com carreira, com profissão, ele estava interessado em se divertir, em farrear, né, digamos assim, e não estava na mesma vibe que eu. E eu não percebi. Não percebi porque o meu olho estava em mim e não estava no outro, né? E quando você entra num casamento, o seu olhar tem que sim estar em você, você não pode se perder de você, mas tem também que estar no outro. Então, isso, na minha opinião, explica, né? E especificamente, depois que a minha filha nasceu, a gente começou a brigar bastante. E no meio dessas brigas que a gente teve, é, eram brigas verbais e eu não estava acostumada com aquilo. E não importava o que eu fizesse, qualquer coisa irritava ele, né? Ele estava num período que ele bebia muito. E aí, quando eu entrei nessa fase que tudo incomodava, eu falei: tem alguma coisa errada com o meu casamento, né? E eu vou atrás de descobrir o que que é. E foi só em abril de 2017, depois que eu voltei do casamento do meu irmão no Brasil, que eu comecei a mexer no telefone, porque até então eu respeitava demais a privacidade dele. Naquele momento eu comecei a mexer no telefone, de cara eu já peguei uma mensagem indevida, e daquela mensagem indevida eu questionei, e quando eu questionei, a primeira atitude dele foi negar tudo, mas eu sabia que tinha uma coisa errada, e eu falei pra ele, eu falei assim: "Olha, se tem alguma coisa errada, eu sei que tem alguma coisa errada, fale sobre o que tem de errado, porque a Bíblia fala que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, mas se você for pro caminho da mentira, o nosso casamento termina agora", né. E eu não tinha noção do que estava por vir nas confissões. Enfim, as confissões apareceram, eu havia sido traída inúmeras vezes, tá? Ele sempre, depois eu fui entender que ele sempre gostou de um perfil específico de mulheres, que era essas meninas que a sociedade chama de meninas fáceis, eu não gosto de usar esse termo, mas ele sempre frequentava casas de striptease, acabava se envolvendo com essas dançarinas que ele conhecia lá, outras meninas que sempre se expunham, enfim, que não se valorizavam o suficiente, mas o que mais me chocou foi descobrir que ele havia tido um caso por um período extremamente longo com uma pessoa que era da igreja, que eu conhecia da igreja, que também me conhecia, e esse caso ter acontecido durante o período que eu estava grávida, né? E Deus me deu algumas estratégias e eu orei bastante quando eu confrontei ele e ele decidiu confessar, ele decidiu vir limpo e me falar todas as coisas que ele tinha feito. E quando ele me falou, mesmo ele confessando, por alguns minutos eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E eu lembro que, ao me deparar com as confissões, eu tomei uma decisão de novo baseada na minha fé. Eu decidi, eu disse pra ele: olha, eu não sei se o nosso casamento vai continuar ou não, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de terapia, mas uma coisa eu sei, tá? Independente do casamento terminar ou não, eu perdoo você e eu perdoo essa pessoa, porque as outras eu nem
perdoei por atacado, digamos assim. Falei assim: "Mas eu perdoo essa outra pessoa também, porque eu não vou me tornar uma mulher amarga, eu não vou seguir pela vida carregando, o peso de ter raiva de você ou ter raiva dela". Eu disse pra ele, "Eu não sei se o casamento vai sobreviver, mas o meu perdão por todas as coisas que você fez, você tem, e essa pessoa também tem o meu perdão". E ali eu comecei uma das jornadas mais difíceis da minha vida cristã, porque eu proclamei com a minha boca um ato de fé, porque para fazer valer e conseguir perdoar, eu precisei muitas vezes depois cair de joelho no chão, orando, implorando a Deus que me desse forças para não me vingar, sabe? Eu tinha o poder de, por exemplo, vir fazer um vídeo desse no Facebook e expor a pessoa, né? E eu tinha muitos amigos aqui na cidade de